Hoje eu quero te convidar a meditar comigo em 1 João, capítulo de número 3. Nós vamos falar sobre pecado. Vamos falar sobre pecado. Na verdade, não sobre o pecado, mas sobre a solução para os pecados. Amém? Sobre a solução para os pecados. E quero te dizer desde já que é só através de Jesus se pode obter perdão para os pecados. Vamos meditar nesta palavra. Vem comigo, vem comigo. Para começar, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler nos versículos 3 até o versículo 5. Evidentemente, em 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 5. E diz assim: Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Quando isso acontece, a pessoa cometeu um pecado. Transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Amém? Bom, como nós vamos falar de pecado, mas na verdade nós vamos falar com o nosso foco na solução dos pecados, eu quero citar aqui 3 importantes coisas a respeito do pecado e a sua respectiva solução, tá? Então, 3 coisas importantes eu quero citar. Primeira coisa, todos pecaram. Todos pecaram. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, você encontra essa afirmação que está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem que nesse sentido aqui, fica muito claro para nós, no sentido de pecado como transgressão, né? Alguém que transgrediu ou violou aquilo que foi estabelecido por lei pelo nosso Deus, tá? Então, pecado aí, pecar significa violar ou transgredir a lei de Deus. Segundo ponto, o pecado traz a morte. O pecado, ele traz a morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, você vai encontrar o texto que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Veja bem que neste versículo o significado de morte não é apenas no sentido físico, mas se refere principalmente à morte espiritual. Sim, o salário do pecado é a morte. Então não é o sentido físico,
Esta palavra ela tem um cumprimento dentro do campo da espiritualidade, ou seja, dentro do mundo espiritual. Tá? A pessoa cometeu o pecado, no mundo espiritual ela automaticamente pecou, ela ganhou a sua condenação à morte, ela ganhou o direito de morrer. Tá? 3. É preciso que você saiba, falando de pecado, que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Isso é importante você saber. Isso é importante você estar sempre frisando. Pecou, tem condenação. Todos pecaram? Sim, todos pecaram. Tá? A condenação é a morte? Sim, a condenação é a morte. Mas tem solução? Abriu-se a janela da solução. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 8, você vai encontrar o seguinte texto: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo na cruz é o alto preço pelo qual são resgatados os pecados dos homens. No entanto, os seus pecados só serão perdoados se você pedir perdão ao Senhor, implorando a Ele que venha habitar em sua vida, Preste atenção, queridos. Olha só como é grande o amor de Deus por nós. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, tá? Para que Ele pagasse este preço na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, nós não teríamos necessidade de pagar com sangue, de pagar com uma vida pelo pecado que nós cometemos. Tá? Então, como nós vivíamos no pecado, Jesus Cristo veio antes mesmo, tá? Ele já pagou o preço e nós passamos a ter esta porta aberta. Tá me entendendo? Passou a ter esta porta aberta. A porta da salvação, da condenação que nos era imposta pelo pecado que nós vivíamos cometendo. Jesus morreu na cruz do Calvário. O que nos resta agora? Ele já fez a parte dele. Quanto a mim, a você que ainda não fez isso, né? Há os que já fizeram, eu já fiz, outros que estão me ouvindo já fizeram também, mas você que ainda não fez, você precisa aproveitar uma oportunidade, pode ser essa oportunidade, e você então tomar uma decisão. O sacrifício, ele já foi feito. Você precisa crer agora. Primeiro, que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, que realmente, ele fez esse sacrifício, ele pagou este preço para resgatar, a dívida do pecado que você cometia, ou ainda está cometendo, mas terceiro, né? Em terceiro lugar, você precisa se arrepender dos seus pecados. E em quarto, para encerrar, você precisa pedir perdão a Ele pelos seus pecados. E nesse ato de você pedir perdão, você vai pedir o perdão. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Naquele momento que você recebeu o perdão dele, tá? Ele vai estar fazendo o quê? Aquele sangue que ele verteu lá na cruz do Calvário, este sangue então ele vem cobrir a sua vida, tá? Ele vem cobrir a sua vida e você passa a desfrutar de tudo aquilo que nós lemos aqui no texto, no início desse livro. Você passa a desfrutar da qualidade ou da condição de ser filho de Deus, tá? A solução para o pecado, Aonde foi aberta a porta dessa solução? Na cruz do Calvário. Alguém pagou o preço. Se o preço do salário é a morte, alguém já morreu pelo pecado que você cometeu. Entenda isso. Quero apresentar alguns pontos importantes em relação a isso. Que, aliás, esse é um assunto que eu falo quase sempre, né? Quase sempre.
Porque na verdade nós fomos chamados para pregar isso. Pregar que Jesus é Filho de Deus, que Ele é bom, o diabo não presta, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Ele morreu na cruz pelo seu pecado e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E, consequentemente, a igreja é formada por nós, então Ele vai voltar para nos buscar, para morar com Ele, habitar com Ele na glória, na casa do Pai. Ele foi para preparar a morada para nós e quando Ele voltar, Ele vem para nos buscar, para habitar com Ele pela eternidade. Queridos, eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Não vou estender muito hoje não. Tá? Mas pensa nisso. Me ouvindo primeira vez. Eu tenho uma vida torta em pecado. Vou fazer só mais essa abordagemzinha aqui e vou encerrar com vocês. Você está vivendo numa vida de pecado. E talvez você esteja pensando assim, para mim não tem jeito não, pastor. Para mim não tem jeito não, eu já fiz isso, 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 já fiz isso. Você acha que Jesus pode me perdoar? Você está disposto a se perdoar? Você pode não estar disposto a se perdoar, mas Jesus está. E Ele já pagou o preço do teu perdão. Ele já pagou o preço. Ele entregou a sua vida acreditando em você. Por mais que você tenha pecado, todo pecado que você cometeu não é maior do que o poder e o valor do sangue de Cristo. Nada que você tenha praticado. Jesus quer te resgatar. Jesus quer te salvar, quer fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Isso é o que Ele quer. Agora sim, eu fico por aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Espero te encontrar aqui no nosso próximo vídeo. Amém, amém e amém. Fecha aí também com seu amém. E que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus.